Bom, então, olá, boa noite para todos vocês que acompanham, são seguidores das redes sociais da Tepago. Eu sou o Tiago, psicólogo associado da Associação de Terapia Familiar de Goiás. Hoje a gente dá continuidade à nossa série de lives que vão ser transmitidas aqui pelo Instagram semanalmente, sempre às quintas-feiras, às 19h30. O tema da live de hoje é Home Office, um desafio da família contemporânea. Para os mais entusiastas, trabalhar em casa oferece oportunidades incríveis para o crescimento pessoal e profissional, mas nós sabemos que ser uma pessoa que trabalha bem em equipe e construir uma carreira fora do ambiente tradicional do consultório, do escritório ou empresas tem seus desafios. É por isso que nós queremos ir mais a fundo nessa conversa sobre oportunidades e obstáculos do trabalho em casa. A nossa convidada de hoje é de São Paulo e aceitou com muita gentileza o nosso pedido, e nós desde já agradecemos a ela por esse momento de aprendizado. Corina Schabel é PhD em Desenvolvimento Humano e Organizacional pela Fielding University, psicoterapeuta sistêmica e mediadora de famílias para gestão de crises. Ela é sócia de consultoria organizacional e ela compartilha o seu tempo entre o Brasil e a Alemanha, atuando com plataformas online há mais de 2 anos. Boa noite, Corina, seja muito bem-vinda. Olá, Tiago, boa noite a todos. Eu já vi alguns nomes aqui aparecendo de pessoas que eu conheço muito bem. Goiânia, para mim, é um lugar muito especial. Morei 4 anos em Goiânia e tive experiências espetaculares e tenho vários amigos, gosto muito da cidade de vocês. Ah, que bom. Corina, bom, a gente tem 50 minutinhos aí para poder conversar um pouquinho sobre Uhum. esses desafios, né, que as famílias enfrentam, esse período de isolamento, onde a gente precisa se readaptar para conseguir dar conta da nossa demanda. Eu queria fazer algumas perguntas para você. Ok. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber qual é a diferença entre usar o termo trabalhar em casa e trabalhar de casa. Ok. Inclusive, eu comecei a levar essas duas definições quando muitas das empresas começaram a pensar em oferecer o chamado home office como um benefício. Vocês sabem que São Paulo é uma cidade muito grande, aqui tem o rodízio, uma vez por semana você não pode sair com o seu carro. Em algumas empresas a gente acabou implantando o home office como um benefício no dia do rodízio. Então, quando você trabalha em casa, significa que você tem uma profissão que você acaba exercendo, trabalhando da sua casa sempre. Um tradutor, uma costureira, uma pessoa que faça artesanato, hoje um escritor, ou seja, são pessoas que, de sua casa, exercem uma atividade que é, de alguma forma, fonte de receita. Ele não tem nenhum vínculo empregatício, ele é independente e ele pode organizar o seu trabalho de acordo com a sua necessidade e compartilhar ou não com o serviço de casa, né, que é o serviço doméstico. Quando você trabalha em casa, de casa, significa que você é colaborador, funcionário, empregado, o nome que a gente queira dar, de uma empresa, de um escritório, e você oferece o seu serviço a partir da sua casa. Isso significa que você tem uma série de regras a observar como se você estivesse trabalhando na empresa. Ou seja, você tem hora para começar a trabalhar, você tem hora para atender às suas reuniões, você tem a sua hora de almoço, a sua hora do cafezinho, do bate-papo com os colegas, como se você estivesse no escritório, só que você está em casa. Da mesma forma que as regras de segurança da informação, as regras de compliance que você é obrigado a seguir quando você está na empresa ou no escritório, a mesma coisa acontece quando você está em casa. Tanto é que, nessa situação que a gente está vivendo agora,
uma das maiores dores de cabeça das empresas que colocaram 400, 500 funcionários em home office foi a segurança da informação. Ah, sim, que Qual daí o é, seguro. qual é o equipamento que vocês vão usar? Hoje a maioria, ainda bem, já tem notebook, mas ainda tem empresa que tem desktop. E aí, como é que faz? Então, tiveram que sair para providenciar desktop ou notebook para todas essas pessoas que usavam desktop, deixar tudo isso em ordem para que eles pudessem trabalhar de casa com a mesma segurança como se eles estivessem na empresa. Né? Então, Com essa é certeza. então, essa diferença de trabalhar em casa e trabalhar de casa. As pessoas agora, durante a pandemia, estão trabalhando de casa. Quem trabalha em casa sou eu. Eu trabalho em casa há mais de 2 anos e meio. Eu comecei a optar por trabalhar online pelo fato de eu ir para a Alemanha, ficar 4, 5 meses fora do Brasil e não perder o contato com o meu trabalho. Tá? Então, essa é a grande diferença. Espero que todo mundo tenha entendido. Não, deu para ficar claro. E na sua experiência, tem aumentado o número de queixas das famílias, não só no consultório, mas das empresas familiares por causa da quarentena? Bastante. Como eu tenho uma inserção também como consultora de desenvolvimento organizacional, alguns dos meus clientes me que compartilham a sua moradia com mais pessoas, né? A gente tem a galera jovem, que aqui em São Paulo a maioria mora sozinha, mas a gente tem também casais com alguns com filhos e alguns com filhos e pets e alguns com pets somente, né? Os conflitos aumentaram sensivelmente. Por quê? Uma das grandes dificuldades que a maioria das pessoas teve no início, agora já melhorou sensivelmente, foi a organização da agenda. A agenda doméstica não se confundir com a agenda profissional, principalmente aqueles casais que têm filhos muito pequenos. Os berçários fecharam, a mãe estava acostumada, os pais, a deixar essa criança no berçário às 8h30 da manhã e buscar 5h30, 7 horas da noite. Agora essa É isso criança... Isso que você está falando é muito importante, porque todas as famílias têm uma rotina de atividades da casa, né? E, ao mesmo tempo, não pode deixar de se confundir com essa nova rotina do trabalho. Exatamente. Aí, qual foi a minha sugestão? Que o casal divida as tarefas com a criança, né? Porque uma criança pequena tem mais necessidade de cuidado do que uma criança maior. Então, se você tem reunião, a mãe, e está na hora da mamada, papai, você está livre, vai você. Né? Então, para eles se organizarem, dividir essa tarefa e informar aos seus gestores que isso está acontecendo. Né? Inclusive, eu fiz uma reunião com uma gestora de uma empresa que estava na casa dela, ela estava com o bebê no colo. É isso que a gente está vivendo agora. Quando o casal consegue compartilhar, e compartilhar numa boa, flui muito bem. As tarefas da casa e as tarefas do trabalho, elas conseguem se encaixar se os dois dividirem as tarefas. Quando isso não acontece, aquilo que já era uma pequena divergência dentro de casa acaba virando uma bola de neve e um conflito gigantesco. Então, eu tenho casais que me ligaram para conversar porque eles querem se separar. Opa, calma, não é agora. Né? Então, o que fazer nessas situações? É uma crise instalada, vamos conversar sobre a crise, depois nada sistêmico, muito comportamental. Olha, para que a vida de vocês funcione, eu vou ajudar vocês. Vamos fazer uma agenda da parte da manhã, vamos fazer uma agenda do almoço, fazer a agenda da tarde. Ajuda, mas não resolve. Esse casal vai ter depois, a hora que as coisas se acalmarem, rever como está essa vida familiar. Porque o que acontece, Tiago?
Os casais mais jovens, quando eles têm o filho, ambos estão trabalhando e ambos estão buscando ser bem-sucedidos na carreira. Consequentemente, o trabalho ocupa uma parte muito grande da vida dessas pessoas. Também, como parte do trabalho, a gente não pode esquecer que tem o happy hour, tem o churrasco no fim de semana. Então, esta criança, ela vira acessório, por incrível que pareça. Quando a criança vai junto no fim de semana, todos nós vemos crianças muito pequenas, ou com iPad ou com o celular para se distrair. Agora não é hora de usar nem iPad, nem celular com criança. Precisa pensar, usar a imaginação e trazer atividades de aprendizagem. Brincar com coisas de verdade, não só com coisas eletrônicas. E isso muitos pais não sabem fazer. Então, eu já preparei também um arsenal de materiais que eu mando para essas mães e para esses pais, falar, olha, aqui são brincadeiras para crianças da idade dos seus. Encaixem isso na agenda de vocês. E as crianças estão aprendendo a brincar, por incrível que pareça, eu tenho uma menina de 3 anos que está fazendo crochê. Ah, olha só. Eu ia até te pedir para você falar um pouquinho dessas brincadeiras, assim, além de fazer crochê, mas o que mais que você sugere para que seja incorporada nas atividades da criança? Elas vão ficando por muito tempo, a diversão hoje em dia ela é eletrônica, né? E agora, esse também é um outro desafio dos pais, ensinar as crianças a brincar. Tem por exemplo, pegar canudo, aquelas varetas que a gente usa para fazer churrasco, os palitos maiores, cortar a ponta aguda, furar uma caixa e fazer com que eles enfiem os canudos e os palitos na caixa, ver quem faz mais depressa, brincar com linha, com botões, com crochê, recortar papelão, desenhar em cima do papelão, depois recortar aquilo e fazer um quebra-cabeça. São atividades que na Europa a gente tem mais costume de fazer porque o inverno é muito longo. Né? Então, as pessoas são muito fascinadas, né? E a Europa não é tão digitalizada assim. Eles ainda prezam pelo jogo de tabuleiro. Meus netos na Alemanha, eles jogam tabuleiro praticamente toda noite. A família senta, é meia hora, né? Mas eles acabam jogando juntos alguma coisa, inclusive conversam. Então, isso é uma coisa que pode estar sendo introduzida agora, que é muito legal. Com certeza. Até porque a tecnologia ela tem as suas vantagens e é importante que as crianças acompanhem a geração, mas também é importante ter em vista que as brincadeiras precisam ser resgatadas, né? Isso fortalece os vínculos e a relação com os pais, né? É aí que está o segredo, Tiago. O eletrônico não aproxima os pais dos filhos. Cada um fica no seu quadrado. Quantas vezes a gente ouve hoje em dia que a mãe chama a filha para jantar pelo WhatsApp? Que a filha está lá no quarto com o celular, a mãe está na cozinha com o celular, então ela chama pelo WhatsApp. Então, a proximidade afetiva, o contato se dá pela brincadeira no mundo real. E a criança mais velha, mesmo com as aulas online, ela precisa de um pouco mais de apoio do que quando ela vai para a escola. Porque para ela também é novidade a aula online. Não é tão simples uma criança ficar sentada do iPhone ouvindo um professor falar. O professor do outro lado também está se reinventando para que a criança preste atenção. Na adolescência... Eu ia te dizer que para os pais é um desafio, até essa monitoria e motivar, engajar a criança a aderir, né? Porque os pais também estão tentando se adaptar a essa rotina e tem que transmitir isso para os filhos também, né? Eu tenho um casal, os dois são da área de criatividade, de marketing. E eles têm uma menina de 7 anos. A menina já está na escola e ela faz a lição. Depois da aula, ela senta na mesma mesa com os pais e ela brinca como se ela estivesse também trabalhando a criatividade. Porque os pais desenham muito, embora eles façam muita coisa no AutoCAD, tem coisa que eles acabam fazendo no papel para que ela participe.
Então, ela fica ali 2, 3 horas participando daquela comunidade de trabalho, como se ela também estivesse participando. Então, ela não dá trabalho nenhum nesse momento. Ela faz a lição e fica super tranquila. Agora, também não podemos esquecer, Tiago, que tem muita criança hoje hiperativa, né? Sim. Aí fica bem mais difícil. Aí é bem difícil. Porque aí tem que conter a criança dentro de um espaço É. físico e fazer com que ela cumpra alguns objetivos, né? Deve ser uma situação bem particular. É bem Você teve difícil. alguma... Eu Você teve alguma... tem, inclusive tem. Um dos pais precisa ficar um tempo mais com essa criança para que ele não fique tanto tempo sozinho, porque ele não fica bem sozinho. Quando é filho único é muito mais difícil, né? E com ele precisam ser atividades que não para acelerar, mas atividades para acalmar. Então, um dos pais está trabalhando, o outro está com essa criança, depois eles revezam. Esses, de fato, chega no fim do dia, eles estão acabados. É muito difícil. Essas situações são bem complicadas, porque a criança, ela demanda o tempo todo que ela está acordada. Quando ela está medicada, porque tem muita criança hoje que toma Ritalina ou algum produto similar. No período da manhã, tomou a Ritalina até as 2 horas da tarde, ela funciona muito bem. Depois ela começa a acelerar de novo. A maioria dos médicos receitam um único comprimido, que é o período que ele está na escola. Então, quando ele volta para casa, segura o leão. Então, aí os pais estão aprendendo a se organizar neste período em que a criança está mais tranquila, que ela também assiste às aulas dela, aproveita para fazer a lição já nesse período, para depois entrar com uma série de brincadeiras e distrações. Para essas crianças, o jogo eletrônico e o vídeo ajudam. E você sabe de algum programa online ou algum tipo de terapia comunitária online que esses pais podem obter informações para poder compartilhar também essa experiência cotidiana? Ou se você não sabe, você acha que é importante que isso seja adotado por alguma instituição para que esses pais tenham mais amparo nesse momento para poder lidar com os filhos? Eu só conheço em Porto Alegre, porque eu tenho uma amiga que trabalha numa instituição, ela é TO, ela trabalha com crianças excepcionais, mas essa instituição ela tem um aconselhamento para pais com todos os tipos de dificuldades com crianças em desenvolvimento. E a hiperatividade é um dos focos deles, principalmente para a orientação. O que eu tenho feito? Eu gravo pequenos vídeos ou podcasts para distribuir para essas famílias. Tá? Para dar uma acalmada, para contar uma história, para trazer para eles que eles não são os únicos que estão passando por isso. Que eu acho que essa é uma... na hora que você tem esse problema em casa, a impressão que dá é que o mundo está caindo em cima da tua cabeça. Tá mesmo. Mas não é só você. Né? Tem outras famílias. E colocar esses pais em contato também ajuda, sabia? Para eles conversarem. Entre eles, Porque cada um tem alguma experiência para contar, né? Para contar e para compartilhar, com certeza. Uhum. Corina, sobre a lente sistêmica de Maturana. É a lente sistêmica de Maturana. Vamos lá. É uma técnica? Não, o Maturana, ele desenvolveu nos anos 80, 90 a biologia do conhecimento e o conceito de autopoiese, né? A autopoiese, nós somos organismos, seres que se auto-organizam. E com esse conceito de autopoiese, eu compartilho muito o relativismo lógico, que não existe uma única versão de realidade, mas existem tantas realidades quanto são todas as pessoas que estão nos ouvindo agora. Por quê? Nós somos seres de interpretação, nós interpretamos os fatos. Cada fato, ele é internalizado por cada um de nós de uma forma muito particular, de acordo com a sua construção do passado.
né, com o sistema de significados, com a linguagem, com os jogos de linguagem que você aprendeu. Então, você é o que é pela história que escreveu. E isso me facilita muito fazer essa transição entre o que é família e o que é uma empresa familiar. Se nós lembrarmos, nos anos, na virada do século XIX para o século XX, quando a Revolução Industrial ela ganhou um corpo maior, todas as empresas, de alguma forma, eram familiares. E aqui no Brasil, 85% das empresas ainda são de origem familiar. Então, mesmo que elas sejam hoje sociedades anônimas, ainda tem acionistas que é a família que criou essa empresa. Então, você imagina que os problemas da empresa, muitas vezes, são os problemas da família. Assim. Pois é, essa questão das empresas familiares eu acho que merece uma atenção especial, porque agora, além da empresa ser familiar, porque quando não é, a pessoa trabalha de casa, mas fazendo uma conexão com pessoas que estão em outro lugar, em outro espaço. E Uhum. agora, com a realidade das empresas familiares, elas precisam ficar em casa, trabalhar de casa e se comunicar entre si ali naquele mesmo espaço. Isso é um ponto de atenção, né? Para reflexão. E aí tem um probleminha a mais, né? Nós temos nessas empresas familiares, ainda tradicionais, que eu chamo empresa de médio porte, você ainda tem a geração mais velha, né? Que é a geração que já fazem parte do grupo de risco, que ainda trabalham nessa empresa e que hoje estão de quarentena de verdade. Por quê? Tem uma preocupação muito grande desses filhos, inclusive o meu filho, ele fica na minha orelha o tempo todo, você está em casa? Você não saiu? Porque tem essa preocupação. Então, imagine, você é o diretor financeiro da empresa familiar, mas você também é responsável agora pelas compras para os seus pais, para providenciar tudo o que eles precisam, porque eles estão em casa, em quarentena. E o seu pai é o presidente da empresa. E esse seu pai, ele precisa aprender agora de que ele não pode sair de casa, que ele tem que ficar e trabalhar à distância. Esse está sendo assim um processo muito legal de observar. A dificuldade dos filhos de orientarem os pais e a dificuldade dos pais de repente, mudarem de lugar. Ele é o mandatário da empresa, mas ele está precisando obedecer, coisa que ele nunca fez. Essa é uma novidade para muita gente que eu tenho ouvido, que eu tenho conversado. Eu nunca ouvi, eu nunca tive que ouvir ninguém. Pois é, agora precisa. Você acha que essas mudanças e esse período traz para as empresas e para as famílias, mesmo depois de passar essa fase, uma nova forma de se relacionar, de conduzir os processos de trabalho? Você acha que isso traz aprendizados e melhorias para as famílias? Eu diria que essa pandemia ela vai trazer como grande benefício o crescimento do digital. Nós sairemos muito mais digitais do que entramos nessa pandemia. Eu tenho quase certeza, também por questões econômicas, uma boa parte das empresas e uma boa parte dos negócios vão repensar o trabalho fora de casa. Ou seja, eu acho que nós vamos ter uma revisão de quem de fato precisa se locomover para trabalhar em algum lugar, escritório, empresa. Claro, quem trabalha na produção, quem trabalha na linha de montagem, isso não vai mudar. Agora, quem é administrativo, quem é advogado, ou seja, quem é um prestador de serviço que pode estar em qualquer lugar, eu tenho certeza que as empresas vão repensar isso. Né? Eu acho que o meu grupo de analistas pode trabalhar de casa
3 vezes por semana ou só vem para o escritório quando houver alguma necessidade, alguma reunião ou planejamento, ou seja lá o que for. Há 15 anos atrás, um empresário me procurou e era exatamente isso que ele queria fazer. Ele aboliu o horário fixo de trabalho, ele permitiu que todo mundo trabalhasse em casa e que só aparecesse na empresa quando de fato tivesse alguma coisa para discutir com o grupo ou tivesse cliente para receber que ele não fosse visitar o cliente se nem recebê-lo na sede da empresa. Para esse empresário, ele teve uma economia de quase 40% em um ano, em aluguel. Porque ele acabou, né? Então, isso eu tenho certeza que já está passando na cabeça de muito empresário, principalmente, por exemplo, escritórios de advocacia. Aqui em São Paulo, você tem escritórios de advocacia com 850 advogados. Precisa? Acho que eles estão se perguntando sobre isso. O aprendizado, além do digital, eu diria que a tolerância provavelmente vai ser um pouquinho maior quando a gente sair dessa. O individualismo, né, que está tão presente, principalmente entre os mais jovens, eu estou torcendo para que apareça um pouco de sentimento de coletivismo, sabe? A importância do coletivo para lidar com uma situação. E eu também tenho uma expectativa de que as famílias se deem um tempo e conversem muito para evitar separações, mas tentar reconstruir. Eu acho que a gente está vivendo uma situação peculiar, difícil, inusitada, principalmente para o Brasil, porque quem sabe do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial ou são imigrantes ou são pessoas que ouviram falar, mas que não viveram de fato o que aconteceu. Então, teremos uma história para contar que foi muito difícil. E eu acho que isso é uma coisa que pode estar unindo as pessoas e não separando. Essa é a minha expectativa pessoal. Claro. Eu acho que até a própria locomoção, os horários de pico, né, que onde uma série de pessoas vão trabalhar e a superlotação de carros nas ruas, né, naquele horário entre 7 e 8 horas. Então, eu acredito também que tem muitos setores que podem funcionar de casa com monitoria e metas para serem cumpridas, né? Com E as certeza. pessoas, uma mudança de cultura também, né? Uhum. A produtividade, atingimento de meta, atingimento de objetivo, tudo isso é contratado uma vez ou 2 vezes por ano. Isso pode ser feito tanto de casa quanto da empresa, tanto faz, né? Se você tem os recursos para trabalhar. Eu acho que a tecnologia oferece isso. Eu não sei se vocês também notaram isso em Goiânia, mas aqui o sinal das operadoras está muito bom, salvo raras exceções. Né? Eu reclamo uma vez por semana de que o sinal está ruim, mas em geral está funcionando bastante bem. Você mencionou uma coisa que eu experimentei em 1978, quando eu trabalhei na Alemanha. Naquela época, nós já tínhamos o trabalho flexível. Significa que nós tínhamos horário, uma liberdade de 2 horas para chegar de manhã e, consequentemente, também um equilíbrio na hora de saída. Eu tinha filha pequena naquela época, era fantástico para mim, porque eu tinha tempo de levantar, levá-la para a escola e ir com calma para o trabalho. E no verão eu começava mais cedo para sair mais cedo para aproveitar o dia. E no inverno eu entrava um pouquinho mais tarde porque o dia era mais curto. Então, isso eu acho que são coisas que vêm para cá e são coisas que vão ficar. Eu acho importante porque também quando a gente pensa na procrastinação, porque quando você está dentro de um ambiente de trabalho e você tem metas para ser cumprida e tem um supervisor presente, né, fisicamente ali acompanhando os seus processos, quando você está em casa, é uma autodisciplina. Então, muita gente tem uma tendência a procrastinar, a deixar para depois, e isso interfere no nível de produtividade, né? Então, por isso que também tem que ser criada uma estratégia para essa monitoria, esse acompanhamento, né, ser feito de uma forma adequada.
Há alguns anos atrás, eu atendi dois profissionais que eram da IBM. A IBM já tinha o home office estabelecido para algumas áreas, principalmente quando ela saiu daqui de São Paulo e foi para o interior. Ele já tinha um sistema de controle, que era o log-on, log-off no notebook, e eles tinham metas diárias para cumprir. E aí aparece uma outra novidade, que é a diferença entre ter um trabalho, olhar para o seu trabalho como o teu trabalho, olhar para emprego, né? O emprego é aquele que eu espero o lerite no fim do mês. O trabalho é aquilo que eu quero realizar, porque eu quero crescer, eu quero aprender, eu quero me desenvolver. Essa é a diferença. Quem olha para a sua atividade, para o seu emprego como um trabalho, como alguma coisa realizadora, ele vai trabalhar bem de casa. Aquele que olha como um emprego, ele vai ter mais dificuldade, porque são as pessoas que, salvo exceções, são as que procrastinam mais. Porque fazem aquilo não porque são apaixonados pelo que fazem, fazem porque tem que fazer. Essa é a diferença, né? E a gestão, eu acho que a gestão vai mudar de configuração, mas ela vai se manter. O gestor vai ter um pouco mais de trabalho. Corina, eu quero dar uma atenção agora para os comentários e para as perguntas que as pessoas que estão assistindo aqui a live fizeram. Deixa eu passar aqui um pouquinho para ver muita gente acenando, te dando oi, pessoas que te conhecem, que têm experiência profissional com você. Vamos lá, deixa eu ver aqui o que tem. Deixa eu ver. Deixa eu só fazer um comentário ainda que eu esqueci. Eu acabei concordando com uma das plataformas que eu trabalho, plataforma de atendimento em psicoterapia, de fazer um pronto-socorro para colaboradores de 3 empresas. E o que mais tem aparecido é a ansiedade de pessoas que moram sozinhas e os casais que não estão conseguindo lidar com criança pequena. Então, é uma sessão que eu faço uma sessão de 20 minutos para entender o que está acontecendo e depois eles podem ter mais uma sessão de 1 hora, 1 hora e 15 comigo para fazer alguns ajustes mais a nível comportamental para segurar a onda enquanto estiverem vivendo nessa situação tão peculiar. É essencial. Tem crescido muito essa disponibilidade dos profissionais para atenderem e ajudarem as pessoas. Né? Semana passada eu atendi 14. 14 pessoas, olha 14. Só. Mas está valendo a pena, tá sendo muito interessante. Calma aí que eu estou passando aqui. Bom, a Silvana comentou que a intersecção entre a rotina doméstica e a rotina da empresa tem trazido muitos desafios, corroborando um pouco daquilo que você falou. Gente pedindo o arsenal, né, dessas brincadeiras que você... Esse arsenal de brincadeiras você vai disponibilizar em algum portal? É um pacote que é comprado? Como que funciona? Nada, eu fiz essa coleção toda, eu fui pegando pelo Google, sabe? Tanto pelo que fazem fora daqui e aqui, eu fui ajuntando. Eu faço o seguinte, eu passo para você. E aí você disponibiliza como for mais fácil. Sim. Tá? Tem uma pessoa perguntando, a gente vai compartilhar nas nossas redes sociais, com certeza. A Carolina está perguntando as atividades que ela pode fazer com uma criança de 1 ano e 6 meses. Eu acredito que nesse material deve contemplar as atividades para crianças menores, assim, 1 ano e 6 meses. O que eu tenho é mais a partir de 4 anos, de 3 para 4 anos. Por quê? A criança com menos de 2 anos, você tem no mercado muita coisa disponível, né? E é muito brincadeira de encaixe, brincadeira de enfiar, né, o maior no menor. Já pode começar a brincar um pouco com garatuja, com pintura de dedo, que funciona muito bem. Cartão velho, caixa velha que a gente tem em casa, que às vezes faz as compras,
Pega a parte que não tem nada escrito, guache, pintura, às vezes acaba pintando a cara também, mas faz parte, é muito legal. E aproveita, né? Já aproveita. A Lilian está perguntando, pedindo para você falar um pouquinho sobre as famílias monoparentais, com crianças, né, no momento, pensando no trabalho. A família monoparental, ela tem muito mais dificuldade se ela estiver sozinha na casa, né? O pai com a criança, ou as crianças, ou a mãe com as crianças, não é fácil cuidar dessa rotina. Eu estou atendendo uma pessoa nessa situação, a criança dela tem 3 anos e ela tem feito uma rotina maluca. Ela levanta de madrugada para fazer a parte burocrática do trabalho dela. Ela faz parte do planejamento estratégico de uma empresa de TI. Ela faz tudo isso das 4 às 6 da manhã. Aí vem a criança, acorda, ela cuida da filha dela, para depois ela retomar de novo com a criança brincando do lado dela. Tudo isso ela teve que acertar antes com a gestora dela para que eles entendessem que ela, inclusive, algumas reuniões, ela estaria com a criança no colo e é o que está acontecendo. Está funcionando, porque essa mãe é muito tranquila. Ela Não leva é, de boa, ela leva isso muito bem. Né? mas nem todas, né? Nem todas. E tem outras situações onde vem uma pessoa morar com ela. Tem uma que está com a sogra em casa, né? Para ajudar, porque ela não conseguiu dar conta. É muito difícil. Imagino. Bom, a Lúcia Helena está dizendo, reafirmando aqui que é importante definir e separar, né, as relações empresariais e familiares, como a gente comentou um pouquinho. Deixa eu subir mais para ver se tem alguma outra. Bom, a Cíntia está dizendo que já trabalhava de home office antes, mas só saía de casa para atender clientes pessoalmente. E agora mais do que nunca, né? Ela está se sentindo, enfim, Uhum. tá sendo proveitoso para a Cíntia nesse sentido. Eu estou vendo que Ah, apareceu aqui alguma coisa de pais separados. pode comentar. Pais separados, a guarda compartilhada, como as escolas estão fechadas, aqui em São Paulo, eu acredito que em Goiânia também seja assim, o pai leva para a escola, depois eles têm uma rotina compartilhada para cuidar dos filhos. Como a escola não está funcionando, os pais conseguiram, os que eu conheço, negociar a alternância. Olha, dá para você ficar com eles esses próximos 3 dias, porque eu estou com uma carga de trabalho maior. E isso está funcionando bastante bem. A tolerância dos pais que têm guarda compartilhada está ok. Os pais com a visita nos fins de semana alternados funciona igual, não mudou nada. Nenhum que eu conheço mudou essa rotina. Tá? Inclusive, quem tem um caso que eu fiz a mediação de separação e eles me telefonaram: olha, o que a gente faz? Eu falei: mantenham o que vocês conseguem fazer. Né? Se ele pegava para levar no berçário terça e quinta, se você quiser deixar a criança com ele nesses dias, ok. Negociem só para essa fase. E está funcionando. Eu acho que é um pouco de bom senso, né? De bom senso e trabalhar também com as expectativas e trabalhar com o que é possível. Né? Acho E que deixar um pouco de lado as questões do casal, né? Porque muitas vezes o casal se separa e fica um monte de rabicho para trás, né? é verdade. A Luciene, bom, a gente sabe que tem aumentado o número de violência doméstica aqui no Brasil, os registros nas delegacias têm aumentado muito. Você tem alguma notícia de como está essa estatística na Alemanha? Não, não tenho. Não. O que eu sei, né? A gente tem uma questão que não é na Alemanha, que é uma questão europeia, que o alcoolismo na Europa, principalmente nos meses mais frios, aumenta bastante. E é nessa época em que a violência doméstica também aumenta.
No verão, na primavera e no verão, ela tem uma tendência a ser menor, porque as pessoas saem mais, elas têm mais espaço para ficar. Como também não está sendo permitido na Alemanha ainda que as pessoas saiam em grupo, o máximo que pode, assim, você encontra na rua são 2 pessoas. Não pode mais do que isso, porque aí a polícia vem dizer para dispersar. Eu acredito que a gente esteja com parâmetro de inverno ainda, que a gente tem ainda um nível de violência doméstica maior. Não chega aos números que a gente tem aqui, por um trabalho, principalmente, que é feito nas cidades menores. Mas violência doméstica lá também tem. Também, porque o período do inverno é o período onde eles precisam ficar mais em casa também, É. e aí os conflitos ficam mais evidentes, né, nas relações. É. Bom, a Eliane está falando que é importante falar sobre o coletivo, sobre a solidariedade, a humanização desse período. A Helena Prado está dizendo que as reformulações, as interconexões, reconstruções, provavelmente é o que vai acontecer, né, daqui para frente. Só que, Thiago, eu tenho um receio, tá? Esse é o meu lado mais, talvez pela idade, pela experiência, um lado um pouco mais cético. Não podemos nos iludir achando que as pessoas sairão melhores. Vai sair melhor quem se sentir neste movimento. Mas a gente sabe que o processo de mudança é muito difícil, que as pessoas vão voltar a ser o que eram assim que tiver espaço para ser. Ambição, vaidade, individualismo, poder, tudo isso vai ser muito difícil mudar. Eu acredito que, abrindo espaço, daqui a pouco as pessoas vão olhar para trás e falar: já passou, vamos tocar o barco. Até porque os comportamentos desse momento eles estão sendo muito reflexo dessa situação que a gente está vivendo, né? Então, é mais uma demanda externa do que um movimento interno realmente de se conscientizar de muita coisa. É muito triste tudo isso que está acontecendo, pelas vidas que estão sendo perdidas, por tudo, assim, toda a conjuntura é bastante pesada. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção foi a mudança da cor do céu. Os passarinhos que voltaram, né? A natureza segue o seu curso. Eu acho que ela está muito grata pelo fato de não ter tantos aviões voando, tantos carros circulando, porque ela está conseguindo respirar. Com certeza. Bom, tem algumas pessoas falando aqui, tem uma pessoa que perguntou falando que tem filhos, né, adolescentes que não saem do celular, você comentou um pouquinho sobre isso, né, como que é importante inserir as estratégias das brincadeiras. Filhos adolescentes têm uma regrinha de ouro que pode funcionar. Eu tive essa queixa, eles não saem do celular, Eu falei: escuta, você está sem empregada, vocês estão fazendo, quem está fazendo serviço de casa, né? Eu e meu marido. Eu falei: e os dois não podem fazer? Então agora a gente fez uma planilha, né, uma agenda, dessas agendas semanais, assim, onde cada um tem uma atividade doméstica pela qual ele é responsável. E as refeições, pelo menos uma das refeições, os 4 fazem juntos para conversarem um pouco de como foi o dia. Melhorou, reduziu um pouco a fissura de ficar no celular o dia todo. Ou seja, traz esses adolescentes para a convivência porque eles fazem parte da família. Alguém tem que levar o cachorro para passear, alguém tem que botar a roupa na máquina e assim por diante. Por que não? Isso. Tem que se adaptar de alguma forma. Inclusive, a Eliane está dizendo que ela também percebeu que esse momento tem aproximado muitos pais que se separaram em prol dos filhos, né? Buscando uma forma de terapia, de mediação, e o quanto ela tem ficado encantada com esse movimento.
Você tem percebido isso também? Tenho. A animosidade diminuiu. E eu vejo também esses pais se aproximarem, inclusive pais que se afastou dos filhos durante muito tempo e que de repente apareceu do nada. A gente não pode esquecer que o medo da morte ronda todos nós. Uma das coisas que a gente mais ouve falar são o número de mortos aqui e acolá, o risco que as pessoas correm. De repente começou a aparecer que não era só o grupo de risco mais idoso, tem bastante gente jovem que está sendo acometida de uma Covid grave e acaba falecendo. O medo da finitude aproxima pessoas e diminui a animosidade. Então é isso que a gente está vendo. É verdade. Em relação, tem algumas pessoas falando sobre bom, como o acesso, o contato com as pessoas, né, com os filhos, tem ficado, o judiciário tem diminuído a questão da convivência, de visitas, de guarda compartilhada. Você acha que a alienação parental, ela pode entrar nesse caminho aí? Mais ou menos, Thiago, que é o seguinte: a alienação parental, geralmente, ela é mobilizada pela raiva do que aconteceu, por uma série de questões pessoais daquele que se sentiu abandonado. Né? Quando o casal se separa, tem um que abandona e o outro que se sente abandonado. Então, quando aquele que se sente abandonado tem um sentimento ruim, ele vai continuar fazendo alienação parental, mesmo diante de tudo que a gente está passando. Pode até piorar, pelo próprio receio que ele tem. Sim. Tá? Bom, Corina, a gente está chegando aqui no nosso fim, porque daqui a pouco a nossa live tem um tempo de duração. Então, antes de finalizar e te agradecer, eu quero falar um pouquinho de você. Você está com um curso online de mediação, né? Para aquelas Isso. pessoas que já atuam com a mediação judiciária e que têm interesse também em atuar na iniciativa privada como mediador de conflitos, para construir um ambiente mais pacífico, uma cultura mais colaborativa e ser um profissional melhor. Então, você também tá com esse programa, esse projeto aí que pode beneficiar e ajudar muita gente. Sim, isso foi uma ideia que nasceu o ano passado, né? Que eu queria trazer um pouco mais de informação sobre mediação, principalmente falando um pouco mais do meu trabalho que eu faço usando Maturana. E eu tenho uma grande amiga que é consultora também, e ela me apresentou uma produtora de vídeo. E aí a gente começou a gravar por brincadeira, e eu falei, peraí, agora eu quero gravar minhas aulas. E foi aí que aconteceu. E agora está tudo pronto, ele entrou no ar hoje. Ah, que bom. Depois a gente até divulgou nas nossas redes sociais, a gente vai publicar aqui no Instagram Obrigada, também, agradeço. Uhum. para poder apoiar essa ação que é muito importante. Corina, então, olha, quero agradecer em nome de todas as pessoas que estão assistindo aqui a nossa live, agradecer em nome da Associação de Terapia Familiar de Goiás, pela sua colaboração, pelos seus esclarecimentos. Acho que isso é muito importante para nós, seguidores, para todos os profissionais que têm que encontrar formas, né, de lidar com isso, com esse momento de uma forma saudável. Então, fica aqui o nosso agradecimento, um super abraço para você. Se você quiser fazer a sua despedida final, quiser Eu falar alguma quero. coisa, Muito obrigada a todos que vieram conversar com a gente hoje. Eu vi algumas coisinhas escritas. Assim, foi um prazer imenso estar com todos vocês. Tiago, muito obrigada pela tua ajuda também. E vamos confiar e acreditar que sairemos melhores de tudo isso que está acontecendo. E saúde para todos. Ah, que bom, obrigado. Tá. Pessoal, olha, lembrando que nossas lives acontecem toda quinta-feira às 19h30. Excepcionalmente, essa semana, a gente vai fazer uma live extra que vai ser no sábado, às 16 horas, onde a gente está convidando uma profissional especialista no segmento da psicologia de emergências e desastres. Ela vai falar um pouquinho da atenção psicossocial, de que forma que a gente pode ajudar as pessoas em tempos de pandemia. Então, todos vocês estão convidadas a assistir aqui pelo Instagram também,
no sábado, nesse sábado agora, dia 25, às 16 horas. A gente vai publicar aí nas nossas redes sociais também esse convite. Então, um super abraço. Obrigado pela participação de todos vocês. Não deu para ouvir e responder todas as perguntas, porque a gente tem um tempo, daqui a pouco a live se encerra. Mas, assim, sempre que for possível, a gente vai retomar algumas perguntas que não foram respondidas. Obrigado. Até sábado. Super abraço. Tchau, Corina. Obrigada também. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.